Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje teremos Tiago Avelino para falar sobre mediunidade, como entender a sua mediunidade, perceber a sua mediunidade, diferenciar de outras coisas também de saúde. Ele é fantástico, louca para saber tudo disso com ele. Mas antes vou falar do Toshi Ohama sobre as frequências do bem. Vocês já conhecem, né? As frequências do bem. Eu sempre falo aqui esse trabalho incrível do Toshi. É uma pessoa que eu adoro e que já fiz algumas entrevistas com ele também. Ele faz um trabalho incrível com frequências. Ele pega as frequências, transforma em músicas, em melodias, que você pode utilizar tanto para o seu trabalho, um fundo musical para deixar na sala de estar, que vai trazer uma frequência de bem-estar, de paz, ou de segurança, de energia, de vibração. Ou você está com alguma doença, ele consegue frequenciar aquela doença, aquela bactéria, aquele vírus, e botar uma contrafrequência e fazer uma cura daquele problema. Se seu cachorrinho late muito, ansioso, o gatinho, ele consegue colocar uma frequência numa música que você bota no ambiente de casa e o animalzinho vai ficar mais tranquilo, mais na paz. Então é isso, Frequências do Bem é maravilhoso. Entre em contato com o Toshi, que ele vai frequenciar o que você precisa para você, para sua casa, para sua família, para os seus animais, para o seu trabalho, para suas plantas. Tudo aí é frequência, né? Tudo é energia e a gente está conectado com tudo. E o Toshi tem esse trabalho incrível que traz para a gente essa possibilidade de cura também. E, Tiago, seja muito bem-vindo. Muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Prazer enorme. Oi, Guta, muito obrigado. E todas as pessoas que estão nos assistindo, uma imensa satisfação aqui, não só minha, mas de todo o Águas de Aruanda, né? Toda a nossa comunidade Águas de Aruanda, espectadores também que estão aí conectados com esse propósito maravilhoso de você sendo um farol aí transbordante, né? De informações, de luz e de provocações, né? Para que as pessoas possam justamente fazer jus a esse despertar com consciência, né? É isso mesmo, amiga. Aquela coisa, sai cutucando todo mundo, plantando semente, cutucando, despertando. A gente vai nessa. Pessoal, o Tiago, ele é médium, ele é psicanalista, ele é cofundador do Águas de Aruanda, que, nossa, acho que não precisa nem falar, né? Porque é um negócio assim, todo mundo conhece, maravilhoso. E autor de 19 livros e mais, daqui a pouco mais, né? Ele é um cara assim, multifunções, incrível, tem muita coisa para trazer para a gente. Hoje a gente pensou o que poderia falar, né? Porque ele tem tanto conhecimento para passar para a gente, e a gente pode falar. Ele falou que falaria muito da mediunidade e tal, e uma coisa que é importante, esse detalhe, né? A sutileza de você compreender a mediunidade, você saber diagnosticar uma pessoa, que muitas vezes as pessoas julgam, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é estranha, aquela pessoa é esquizofrênica, aquela pessoa é bipolar. Às vezes não é isso, às vezes é mediunidade. Então, ele vai falar um pouco sobre isso também, para as pessoas começarem a ficar mais alertas e buscar um tratamento ou um conhecimento, né? Porque ou pode ser da medicina, realmente, trata-se, obviamente, ou muitas vezes é energético, é espiritual, e buscam conhecimento para desenvolver aquilo, se for para desenvolver, ou compreender aquilo para poder viver na sua vida com mais tranquilidade, com aquela habilidade que a pessoa não entendeu que tinha e de repente tem. Mas antes, eu quero que ele fale dele. A gente quer saber de você, Tiago. Como é que foi essa sua vida? Você sempre foi médium? Você desenvolveu mediunidade depois? Me fala um pouquinho de você, como é que foi esse seu início nessa sua espiritualidade. Maravilha, vamos lá nessa nossa jornada. Me veio aqui a intuição de começar com um detalhe que eu vim saber agora, mais na fase adulta. Eu, quando fui fazer o meu mapa astrológico, veio que tem uma interceptação, meu mapa é interceptado na casa da espiritualidade. E aí eu vim entender justamente o quê? Quando eu nasci, minha mãe falou assim, que ela foi para a consulta de rotina dela, né, no ginecologista, no obstetra, e ela falou, e ele disse assim, olha, você já está em trabalho de parto, você não está sentindo, não? Ela, não. Aí ele disse, olha, você já está com tantos centímetros aí de dilatação, e o seu filho já está encaixado, o seu filho já está nascendo. E ela, zero aí incômodo, Plena. nada, pensando que era uma última consulta, né, para já marcar.
E aí ela já ficou na clínica, né, que também era hospital maternidade, enquanto meu pai foi lá buscar as sacolas, as coisas todas, e de parto normal, ela disse que a única dor que ela veio sentir foi justamente, ela acha que quando estava passando o ombro, enfim. E aí senti, ela disse, Tiago, você não me deu trabalho nenhum para nascer. E eu nasci às 17 horas. Às 17 horas em ponto, assim, ela olhou para o relógio lá e aí foi que eu vim a nascer. E aí, desde então, de quando eu era criança, né, diga-se, com 6 anos, 5, 6 anos, mais ou menos, quando eu ia dormir, isso durou até os 12 anos, mais ou menos. E aí, toda vez que eu ia dormir, eu me apagava a luz do meu quarto, eu dormia num quarto, né, sozinho, e eu tinha a impressão, né, agora eu sei que eram sim, mas antes eu não sabia exatamente, que o quarto estava cheio de pessoas. E essas pessoas, elas ficavam olhando para minha cama, olhando para mim, querendo se comunicar. Só que à época eu era muito criança, então eu não entendia. E aí quando eu relatava isso para minha mãe, minha mãe com a origem dela religiosa católica, ela dizia assim: vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, né? Não é nada não, ou seja, ficava meio que negando, ou por não entender direito o processo, né? Que eu acredito que também isso, como também um medozinho, né? Ai, meu Deus do céu, esse menino tá vendo coisa, sei lá o que é isso, né? Não sei se é bom ou ruim, vamos assim negar porque fica mais fácil, né? E aí ela fazia isso e aí nós combinamos para que ela deixasse a luz, né, a lâmpada do corredor do apartamento acesa, porque pelo menos a porta aberta do meu quarto receberia um pouco de luminosidade. E assim eu passei anos, até mais ou menos uns 12 anos. E nessa sintonia, às vezes eu acordava de madrugada e tinha aquelas pessoas lá no meu quarto, e aí eu chamava minha mãe, porque às vezes eu queria ir ao banheiro de madrugada, e aí ela vinha, né, com todo o sono, às vezes super irritada, né, porque ela estava no melhor momento do sono dela e tinha que se levantar para me levar ali no banheiro. Mas enfim, depois disso, né, voluntariamente, espontaneamente, a mediunidade ela deu, né, uma acalmada, digamos assim, né, uma neutralizada. Meu pai, à época, ele me levava. Hoje eu sei que eram rodas de umbanda, né? Mas ele me levava para rodas de caruru, de Cosme e Damião. Então eram 7 crianças que tinham que comer o caruru antes, então ele me levava, eu nem sabia se ali o que era aquilo. Eu, como um bom taurino, eu queria era comer o caruru, o arrozinho ou o vatapá que era servido ali, não queria nem saber do que se tratava, né? E, ou seja, já estava ali inserido. E de vez em quando ele me levava também para uma benzedeira, para ir justamente equilibrando essas minhas visões, né? Porque à época eu não sabia que isso era uma clarividência, que isso era uma habilidade mediúnica, era um afloramento da mediunidade, eu não sabia nada disso. E a origem de minha mãe, né? Meu pai ainda tinha uma abertura maior para benzedeiras, foi seguindo. E aí o que acontece? Quando eu completei 18, 19 anos, aí foi que as coisas retornaram. E aí uma tia minha, ela cadecista, né? Minha tia Leila, cadecista, ela foi me levando para o centro cadecista para que eu fosse assistindo palestra, tomar passe e verificando, né, todo esse contexto. E aí depois eu fui apresentado para uma roda de Umbanda, universalista, e super me identifiquei, né, com aquela questão das ervas, com aquela questão das ritualísticas, com os atabaques, e aí também o espírito Lúcio, com quem eu já psicografei cerca de 5 livros, ele se apresentou para mim, né, assim como estou enxergando você, Guta, porque minha clarividência é bem clara, né, digamos Bem assim. clara. E aí ele se apresentou e disse que já estava me observando há um tempo e que gostaria de, a partir daquele momento, de fazer uma parceria, de escrevermos livros e mensagens. E ao todo, nós já psicografamos juntos 450 mensagens e 5 livros, né? Tem mais 2 ainda para ser lançados, né? E esse ano ainda vou lançar mais um outro, né, do Espírito Pai Damião e um outro do meu âmbito jurídico, né? Porque antes da minha formação de psicanálise, aí vou também fazer uma observação da mediunidade, né, da minha história da mediunidade,
porque a minha formação original, ela é de bacharel em Direito. E aí eu fui seguindo, né, graduação, pós-graduação, mestrado. E aí quando eu entrei no doutorado, eu entrei em uma crise, né, por conta de ter que ler, assim, livros de 967 páginas. Me lembro desse livro, 967 páginas, Maria. e fazer, e fazer o fichamento em um mês, né? Então, ler, fazer fichamento, recortes, enfim. Então, eu entrei em uma crise. E foi nessa crise, justamente, que eu tive ainda mais essa aproximação, né? Eu já tinha, né, aí com a espiritualidade, mas eu tive ainda mais essa aproximação com a espiritualidade e ela foi me conduzindo o quê? A fazer o curso de Reiki, né, para saber mais sobre o alinhamento de chakras. Fui me aproximando mais da aromaterapia, da cromoterapia, da radiestesia. Então, tudo práticas complementares, né? Que até então eu achava que eram bobagens. Eu disse, ah, eu não sei o que é isso, assim, será que surte efeito mesmo? E ali eu fui verificando que são práticas terapêuticas super sérias, super eficazes, né? Acupuntura também, reflexologia. Então eu fui permitindo que meu corpo vivenciasse, né, o Theta Healing também. Então eu fui permitindo que meu corpo vivenciasse todas essas práticas para que associasse, porque parecia que um pedacinho de mim estava precisando também ali dessas conexões provocativas, né? E foi maravilhoso esse percurso, porque assim, hoje, né, hoje eu compreendo de uma forma muito mais nítida que todos os nossos processos de emoções, né, todos os meus processos de emoções, né, de expurgos de emoções, constelação familiar, né, eu fiz algumas constelações, vivenciei algumas cargas, algumas culpas, alguns pesos, né, e ressignifiquei essa linha do tempo com os meus ancestrais, né, pude olhar para trás e observar que um pedacinho deles estão comigo e que às vezes eu estava em um excesso de querer honrar algo. Às vezes era um vazio e ao mesmo tempo um preenchimento que eu sentia e que eu não sabia exatamente, né? Que assim, se fosse classificar em termos diagnóstico prático, seria assim, está tendo uma crise de ansiedade, né? Porque o coração vai ali, né, palpitando, aquela sensação estranha. Mas aí eu fui verificando que, na realidade, eram alguns expurgos que estavam, né, dentro do campo da mediunidade. E quanto mais eu fui educando a minha mediunidade por meio de leituras, por meio de me colocar à disposição, né, de contextos espirituais sérios, e o quanto é importante a gente encontrar pessoas sérias no nosso caminho, casas, né, centros espirituais, espiritualistas, enfim, né, que a gente se conecte, que ao mesmo tempo tenha uma seriedade diante dessa conexão, né, para que não haja o implante de falsas memórias, para que não nos furte a nossa ingenuidade e a nossa fé, né, Guta? Porque eu acredito que isso daí é muito genuíno. Às vezes a gente fica muito de corpo aberto quando a gente está ali, né, com uma dor, algo que Fica está vulnerável, né? e isso vulnerável, né? E dentro dessa vulnerabilidade, às vezes surgem situações que nos fragilizam ainda mais, né? Como se fosse uma segunda violência, né? Que a gente vai sofrendo ali por conta dos enganos, né? Dos enganos ali das situações. Dores que não são suas e você absorve achando que é. Até você reconhecer que não é, você já sofreu, né? Já sofri, já sofri. E, inclusive, eu fui buscando também fazer, eu fiz curso de resgate de memórias, de regressão, né? Então, para isso tudo, primeiramente para me entender, para entender os meus processos, né? E também depois para colocar em prática em outras pessoas que, se fosse o caso, também me colocaria à disposição. E o quanto esse mundo maravilhoso, né? Não de forma fanática, mas de forma equilibrada, ele é vivenciado e pode ser vivenciado de uma maneira brilhante. Porque antes eu escutava a expressão que parece bem clichê, né? Desperte a consciência, você vai despertar a sua consciência. Parece que meio clichê, assim, despertar a consciência, o que é isso mesmo? Às vezes a gente fala, nem sabe o que está falando, né? Despertar a consciência, não sabe nem o que é consciência, não sabe nem o que é despertar. Viraram palavras bonitas, né? Viraram palavras bonitas que a gente vai, né, fazendo uns efeitos ali, né? De positividade.
Mas aí, quando você vai fazendo esse processo, a sua jornada, né, desse despertar da consciência, vivenciando esse despertar da sua mediunidade, eu fui compreendendo, né, e é hoje, né, aqui quem está nos assistindo, pode perceber que o processo de intuição, você quando tem uma intuição, né, não sai agora, né, mude o percurso, vá por outro percurso, né, faça diferente ali algo. Essa intuição que você tem é uma mediunidade ali consciente, lúcida, é uma mediunidade consciente. Então, assim, quando a gente vai percebendo que isso já é mediunidade. E quem não precisa ter medo, porque às vezes tem alguns processos, eu escuto, Guta, de algumas pessoas que falam assim: ah, Tiago, mas eu tenho medo de ver espíritos, eu tenho medo de mexer nessa questão de mediunidade, e depois, como vai ser? Né? Aí eu acho assim, bem engraçado. Estuda, Porque né? Busca conhecimento, que aí você vai saber mexer direitinho, não vai ter problema. assim, e é um mexer que, assim, a nossa guiança, né, as forças que nos cercam, né, quando a gente vai percebendo essas forças universais, essas forças cósmicas, né, somos um planeta, né, estamos em um planeta e somos esse planeta, aí é segurado, né, pela força gravitacional no sistema solar, na Via Láctea, inserida em bilhões e bilhões de estrelas. Então, assim, gente, não tem como a gente pensar que só tem vida aqui na Terra e somos um microcosmo do cosmo do cosmo, né? Somos bem pequenininhos, né? Diante dessa imensidão que nós estamos inseridos. Basta olhar para o céu, olhar as estrelas, né? Olhar a imensidão de fenômenos astrológicos que acontecem e que o nosso corpo está, a nosso corpo, né? A nossa mediunidade está bem estreito a essas provocações astrológicas, as fases da Lua, esse grande satélite natural que nós temos, né? E aí as quatro estações lunares interferem frontalmente no nosso na nossa vivência, né? O nosso cérebro, ele é composto por cerca de 75% de água. E essas águas, além do nosso corpo, né? Além de toda a integralidade de quantitativo de água que compreende o núcleo celular do nosso corpo. Quando a gente verifica isso, a gente começa a se perdoar por tantos movimentos que na lua cheia a gente às vezes fica um pouco mais reativo, mais ativo, reativo, enfim, né? Mais entusiasta, né? Mais com um espectro mais de ação. Já na lua minguante, a gente já entra num movimento mais de fechamento de ciclos, de organização de coisas pontuais, né? De uma introspecção, às vezes, também. Já na lua nova, a gente está ali prospectando coisas, né? Organizando algumas situações, né? Percebendo o quanto a gente pode se colocar ou não. A lua crescente parece que vai dando um fôlego maior e a gente vai dando acesso também ao nosso embelezamento, né? A nossa autoestima. A lua crescente tem muito a ver com a nossa autoestima. Então, assim, quando a gente vai verificando as mínimas coisas, né? Então, assim, a lua tá ali, às vezes a pessoa nem observa que fase lunar está aquilo, as suas emoções, será que tem a ver com aquilo? E não é bobagem, gente. Isso daí o campo astronômico, né? O campo astronômico fala, ou seja, a ciência diz isso. Então, não é um devaneio mediúnico, já que estamos falando de saúde e mediunidade, né? Então, não é um Uhum. devaneio mediúnico. É algo que a ciência fala, e quando a gente vai trazendo para o campo da mediunidade, né, esse campo espiritual, eu tenho uma sobrinha, Guta, que a história dela é muito interessante e tem muito a ver com esse campo da mediunidade. E, ao mesmo tempo, dessas novas crianças, né? Principalmente crianças e adolescentes, seres que estão chegando aqui na Terra desde 1995, né? São as crianças cristal, né? Então, assim, ela antes de nascer, um ano antes de nascer, eu psicografei uma carta e ela assinou, né? E aí teve uma assinatura e a carta foi direcionada para a mãe dela, para minha cunhada. E aí minha cunhada, e lá no final ela finalizava assim: até breve. Só que minha cunhada, né? E essa carta psicografada era de um ancestral dela, de uma avó que já tinha desencarnado há mais de 60 anos. Então, assim, ela nem conheceu, mal o pai dela conheceu, enfim.
E aí ela assinou, né? E aí colocou até breve. Só que minha cunhada, e eu também achei, na época, que o até breve era que ela mandaria uma outra carta, que ela né, iria psicografar Uhum. uma outra carta. Só que o que acontece? Um ano depois, ela descobriu que estava grávida, né? E aí ela nasceu, né? E minha cunhada, né? E descobriu que estava grávida, minha sobrinha nasceu. E aí o que acontece? Com 3 anos de idade, 3 anos e meio mais ou menos, eu observei que o campo energético dela, o campo mediúnico dela estava muito aflorado. E aí vem aquela questão que, do 0 aos 7 anos, a criança passa por uma reafirmação da reencarnação. Então, ainda traz muitos resquícios de memórias de vidas passadas, para quem assim acredita, né? Eu acredito. E aí eu Também. tive e aí eu tive essa prova, né? Assim, quem precisa de prova, assim, pronto, eu tive essa prova. Porque a minha cunhada falou assim, será que é mesmo, né? A reencarnação dessa avó. Eu disse, vamos aqui aproveitar que o campo mediúnico dela está aberto, com 3 anos e meio, Guta. E aí eu disse assim, o nome dela é Alice. Eu disse, Alice, ah, você morava onde antes de você vir agora? Aí ela disse assim, eu morava numa fazenda, exatamente como o espírito. Aura. Sim, Uhum. né? Aí ela disse assim, eu morava numa fazenda. Eu disse, era. Eu disse, e você teve quantos filhos antes de chegar aqui? 12. Exatamente o número de filhos que ela tinha tido. Qual o nome do seu marido? Você era casada? Qual o nome do seu marido? Ela falou o nome exato. E ela nunca tinha ouvido a gente falar sobre esse nome. Mas eu ia Então, assim, lembrar, né? Mesmo que minha tivesse. cunhada ficou super arrepiada. Ela ficou super arrepiada. Ela disse, meu Deus, Tiago, é a prova mesmo. É ela mesmo que está aí. E se você hoje ela tem 12 anos. Se você for perguntar isso para ela, ela não se lembra. Não lembra. Ou seja, é a prova da fase genuína, daquela acoplagem de que você está um Habilidade. pouco ainda É. lá e um pouco cá, né? A mediunidade estava ali bem pulsante dela. E isso daí, assim, eu dou esse exemplo porque é algo assim fantástico, né? Para a gente observar que assim nós não estamos sozinhos, nós estamos com todo o nosso contexto, com toda a nossa história de alma. Muitos dos nossos comportamentos são reflexos do que nós vivenciamos em vidas passadas. E essa mediunidade bem acolhida em consciência, por exemplo, quem fez, né, Juras de Amor Eterno, né? Ixi, Maria. Passado, né? Juras de amor eterno. E aí tem uma observação também que daqui a pouco eu vou dizer, né? Porque às vezes a gente ainda fica perpetuando essas juras de amor eterno. E aí quem fez juras de amor eterno, né? Pacto de amor eterno em vida passada, às vezes nessa vida pode ter o quê? Dificuldades de ter relacionamentos que durem, né? Que fluam, porque parece que você está preso, associado, né? E aí tem que fazer o quê? Divórcios energéticos e assim, né? Quebras de contratos. Porque no subconsciente, né, fica acoplado lá numa memória que você não consegue lembrar, mas tá lá, fixa e você não sabe por quê, tem aquela energia que desanda as coisas específicas, né, de cada pacto, ou contrato, ou decisão, ou sentimento, que o ideal é você sair desbloqueando aquilo ali, né? E tem que fazer Isso, com uma pessoa que saiba fazer, né? Uma terapia, um acesso, e romper isso aí. que saiba fazer isso mesmo, Guta, assim, sempre com uma pessoa responsável e que tem habilidade técnica, né? E Isso. aí, assim, o quanto isso reverbera muito da nossa vida. E às vezes a gente vai pensando que a culpa é nossa, né? Mas assim, não de forma consciente, né? Isso daí está no campo inconsciente, no campo aí energético e espiritual dessa vida passada. E isso daí é tão forte que às vezes a gente fala assim, no nosso discurso, né? Do dia a dia, a gente fala assim, eu sempre vou te amar, você vai ser meu amor para sempre. E isso daí são pactos que a gente fica criando com algumas pessoas, né? Eu vou te amar, né? Eu te amo, mas eu vou te amar para sempre. Você acaba criando um pacto de amor eterno. E isso daí é muito sério, porque a gente vai, né? E aí às vezes a gente se divorcia, né? Se separa, enfim, dos movimentos naturais da vida.
mas fica preso ainda aquele antigo companheiro por conta de frases de pactos de amores eternos, né? Porque lá, naquele apaixonamento, né? Quando a gente está apaixonado, a gente vai dizendo um monte de coisa, né? Que vai amar para sempre, aquelas coisas todas. E aí, essa palavra sempre, né? Eu vou te amar para sempre, né? Você vai ser sempre o meu primeiro amor, né? Você vai ser. Então, essas questões são muito fortes que a gente vai criando. Pessoas que têm dificuldades com dinheiro, né? Que às vezes o dinheiro chega nas mãos, a pessoa é próspera, né? Ganha muito, tem uma abundância, mas também, da mesma forma que vem, o dinheiro sai, como se precisasse se livrar do dinheiro. Porque às vezes tem votos de pobreza que foram feitas em vidas passadas. E você ainda fica honrando esse voto de pobreza da sua vida passada, e por conta disso, você não consegue firmar o dinheiro como seu, né? Você acha que sempre tem que se desfazer de todo o dinheiro que você ganha. Então, assim, são campos mediúnicos, né, que trazem aí de vida passada esses saberes, digamos assim, e o quanto a gente precisa dar essa atenção, porque senão a gente vai se martirizando, se culpando e vai buscando algo lógico e às vezes não necessariamente na lógica encontra respostas, né? A gente precisa entrar no campo mais sutil, no campo mais essencial. E aí, assim, eu sou apaixonadíssimo pela aromaterapia. Eu, em todos os lugares, né? Eu tenho o meu umidificador que eu coloco as gotinhas de óleos essenciais, né? De flor de laranjeira, eu vou colocando sândalo, vou colocando ali lavanda, enfim, né? Cada um com seus propósitos específicos, mas o quanto é importante a gente fazer essa higienização da nossa saúde física, que muitas vezes está em reflexo com uma desordem da mediunidade. E aí vem também as crianças com amigos imaginários. Amigos imaginários, muitas vezes, são campos mediúnicos de clarividência. Não necessariamente é um campo da imaginação, mas sim um campo de visualização real. Às vezes são companheiros ou companheiras, né, de vidas passadas que estão ali com aquela criança e que são campos reais e não podem ser negligenciados, negados. E aí vai da nossa o quê? Do preparo de nós adultos para sabermos enxergar de uma maneira mais integrativa, né? Essas crianças, né, e adolescentes também, principalmente dessa nova geração, né, de 1995, né, mais exatamente, que vem chegando mais, né, cristais, nessa sintonização, ou seja, espíritos que falam muitas vezes, Guta, pela telepatia, a transcomunicação. Essa minha sobrinha que eu dei o exemplo, desde bebezinha, assim que ela olhou para mim, assim, a gente criou uma simbiose tão forte, tão bacana, que até hoje, assim, a gente vai se comunicando de uma forma sutil. Ela é mais silenciosa, ela não é tão, né, ela fala, mas ela é mais sutil. E, assim, a expressão dela é muito da transcomunicação, muito de forma telepática. Pelo olhar, você compreende se ela está incomodada, se ela está à vontade naquele ambiente. Então, aguçar também em nós, adultos, né? Eu gosto bastante também do conhecimento da antroposofia, né, de Rudolf Steiner, que traz também um campo assim gigantesco de conhecimento, né, da antroposofia, de observarmos, né, todos esses campos naturais e especificidades, né? Eu digo que todos nós, seres humanos, somos seres específicos. Temos necessidades específicas, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, fulano é especial, tem uma necessidade especial. Eu já ressignifico um pouco isso. Eu acredito que todos nós temos necessidades específicas, né? O mais introspectivo tem uma necessidade, o mais extrovertido tem outro. A pessoa com deficiência física vai ter uma necessidade específica, a gestante vai ter uma necessidade específica. A pessoa com múltiplas habilidades, né? Vai ter também necessidades específicas, a pessoa com TDAH, enfim. E aí, quando você coloca a mediunidade junto, aí é que o negócio vira um gigante, né? Um gigante, porque todos nós temos habilidades mediúnicas, de forma consciente, sabidas ou não sabidas. Mas se formos verificar, eu falei aqui, né, do campo intuitivo. Todos nós temos um campo intuitivo. Todos nós temos uma vozinha que fala dentro da nossa mente. E às vezes a gente observa isso como algo de guiança, né?
Ou, às vezes, a gente vai dizendo assim, não é nada não. E aí, quantas vezes a gente se arrepende, né? Às vezes aquele sinal, aquele semáforo vermelho, logo naquele dia que a gente estava super atrasado, parece que todos os semáforos vão ficando vermelhos. E alguns poderiam dizer assim, isso daí é a lei de Murphy, né? Quando algo ali está para dar errado, tudo vai dar errado. Mas não necessariamente. Quando a gente ressignifica isso como livramentos, né? Eu utilizo muito isso, Guta. Eu observo assim os mínimos sinais. Eu disse, olha, acredito que eu estou passando por um processo de livramento. Porque se eu chegasse no tempo exato, hoje em dia a gente tem ali a habilidade do WhatsApp, né? Manda uma mensagem, chega 10 minutos, 20 minutos atrasado, né? Mas não force, às vezes, algumas questões que estão ali querendo te proteger. De Isso, algo. você falou, nossa, eu penso aqui mil coisas que já aconteceram, que digo, aquela pessoa, eu quero muito falar com aquela pessoa para resolver um problema, tem que falar, dando tudo errado, eu vou, forço, porque eu sou muito assim, determinada, aí eu vou, forço, de repente me prejudicou pra caramba, a pessoa foi grosseira, a pessoa não deu certo, a pessoa falou algo completamente indevido, e eu tive que ouvir aquela coisa chata, sem necessidade, eu digo, nossa, eu estava sendo protegida, essa dificuldade toda não era para eu ir atrás, era talvez para eu abrir mão, né? E às vezes a gente fica naquela coisa, vou resolver, e nem sempre, às vezes é um desvio, né? Assim, não tá dando assim, é melhor deixa, não é para o bem. E quando a gente solta, né? Quando a gente deixa, né? Quando a gente faz esse movimento de soltar, é algo assim libertador, porque assim, para mim, seguir esses comandos, né, sutis da espiritualidade, né? A gente está falando do guarda-chuva, a gente não está falando de religião, a gente está falando da espiritualidade, o macro, né? O guarda-chuva lá. E aí, assim, ele é libertador, porque, assim, a gente precisa, de alguma forma, também ressignificar muitos dogmas aprisionadores, né? Que nos poldam bastante e nos colocam medos, nos amedrontam, ao invés de trazer uma fluidez, né? Algo mais tranquilo, leve. Porque acredito, eu, né, de forma particular, que acredito que nós nascemos do amor, e estamos aqui para vivenciar o belo e a felicidade dessa experiência. E, obviamente, que dentro desse percurso existem os obstáculos, existem os espinhos, porque são nossos professores, né? São nossos mestres, digamos assim. E aí, quando a gente ressignifica as pessoas difíceis, né, que a gente diz que são difíceis, eu classifico como desafiadoras. São pessoas que nos desafiam a ser melhor, a sermos melhores. Então, às vezes você tem aquele pai, aquela mãe, né, que a sua relação é super difícil, né, com essa pessoa. Mas aí, quando você ressignifica e observa que ali é um grande professor, uma grande professora, e você vai extraindo o que você pode aprender com tudo aquilo, quais são as molas que podem te impulsionar para algo melhor, você vai tratando, né, de uma forma bem lúcida a sua mediunidade, o seu poder energético ali espiritual que está inserido, e transformando essa vivência, assim, essa jornada, de uma forma extraordinariamente feliz e amorosa. Quando a gente vai verificando ali um chefe, colegas de trabalho bem desafiadoras, colegas de trabalho que 7 horas da manhã já estão super mal-humorados. E ali só reclamam, pessimistas, né? E você diz assim, bom dia só se for para você, porque hoje eu peguei um trânsito terrível, não sei o quê, né? Tal, meu despertador não tocou, enfim, aí já vem uma avalanche de Só campo. logo de perto. Nossa. Paz para você, meu amor. Tchau. Tem gente que é o peso ambulante, né? Né? E aí, quando a gente observa, e aí a gente vai o quê? Nossa, o quanto essa pessoa, o que essa pessoa pode me ensinar? O para que Deus está nesse momento vivenciando essa fala dessa pessoa, não o porquê, mas o para quê. Então, quando a gente vai alterando o porquê, né? Porque às vezes a gente vai se colocando, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? E aí, quando a gente ressignifica colocando para quê? Para que isso aconteceu comigo? Né? Essa doença, esse diagnóstico, essa situação na minha vida, para que está acontecendo? O que é que a vida quer que eu enxergue de uma maneira muito além do que os meus olhos, né, não estão captando dentro de algo muito óbvio e imediato? Aí a gente vai ampliando e sim, fazendo valer essa jornada da vida, porque assim,
Eu gosto muito de gente, de pessoas. Eu falo em todos os lugares que eu vou, digo assim, olha, eu não desisto de nós, seres humanos, porque nós, seres humanos, somos projetos extraordinários e nascemos do amor e estamos aqui para vivenciar a felicidade. Obviamente, não a felicidade utópica, romântica, mas a felicidade real, com os obstáculos, os desafios, os mestres e todos os contextos, né, que ocorrem na nossa jornada, mas de uma forma bem equilibrada. Não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Mas esse basta ser equilibrado é bem desafiante, né? Buscarmos esse equilíbrio. O caminho do meio, né? O caminho do É, meio. eternamente, é uma busca eterna, né? De você tentar equilibrar, você ter as coisas ruins acontecendo e você ressignificar o tempo todo. Eu acho que é um controle mental que a gente tem que ter o tempo todo de tudo, seja como você falou, um sinal vermelho, seja uma pessoa mal-humorada, seja um problema gravíssimo de uma morte, de uma doença séria, você sempre está ressignificando, como você falou, não é porque, ok, aconteceu, como eu vou interpretar isso aqui? Como eu vou compreender isso aqui? Ou como eu vou desviar desse caminho, porque esse caminho já vi que não está legal, ou essa pessoa não está legal, ou esse projeto não está legal. Então, ou eu desvio ou eu aprendo, né? Das duas, uma. E tudo se desviou, é porque desviou para o bem, né? Para alguma coisa melhor. E aquela coisa, tudo é frequência, né? Se eu sou uma pessoa boa, que faço bem, que sou cuidadosa comigo, cuidadosa com os outros, se acontecer uma coisa dessa comigo, ou com qualquer ser humano que seja dessa forma, o desvio é para ser o melhor, né? É para o seu bem. Agora, se você é mal-humorado, se você é problemático, teve uma coisa assim, ou você vai se atropelar por cima, ou você vai desviar para uma coisa pior também, não sei, porque você vai receber o que você emana, né? É física, é ciência isso. E por isso que eu gosto tanto de física quântica e neurociência, que eles explicam praticamente tudo, né? Até Uhum. essa parte mediúnica, extrafísica, que muita gente acha que não se enxerga, que não se vê, que lá, que é difícil. Tipo, é ridículo, mas bora lá. Aqui, cadê o fio do telefone? Ninguém vê o Sim, fio, mas acredita nisso, né? Eu acredito, porque eu falo aqui, a prova, eu falo com as pessoas aqui, não tem fim, mas eu acredito. Por que um rei que você não acredita? Porque uma pessoa falar de algo extrafísico que está enxergando e você não está enxergando, porque não tem a mediunidade, você não acredita. Então, é algo assim, pensar e quebrar a cabeça das pessoas para compreenderem o sutil que está aí, né? E pessoas como você que tem a habilidade de conseguir ver e passar informação e fazer tratamentos e fazer curas e ajudas, é fundamental para poder criar esse equilíbrio. Porque quando a gente vê um desequilíbrio desse e você sozinho não consegue a busca, não consegue a cura, procura uma pessoa séria, que essa pessoa sim pode te dar um guia, te fazer um tratamento, fazer a cura. E em questão dessas crianças cristal, né, que você estava falando no início, eu vi que era aquela coisa, estava se jogando muita criança cristal no mundo para melhorar a frequência, né, planetária, né, para ver essa nova mudança, tal, e essas crianças poderem ter essa ajuda. E é nós adultos, porque esse podcast criança não está assistindo, nossa, só adulto está assistindo, eu acho que cabe a nós fazermos uma autoavaliação, né, da nossa mediunidade, de nossas habilidades, o que a gente pode fazer de bem, né, para os outros tal, e também como abordar essas crianças, como cuidar, como acolher e como compreender, né? E não julgar essa criança problemática, essa criança não sei o quê. Às vezes é mesmo, às vezes é mal educada, às vezes é mal criada, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso também, que é uhum. muito interessante, assim, muito delicado, essa sutileza que tem que ter nesse acolhimento, nessa compreensão com as crianças que Sim, têm sim. habilidades diferenciadas. Por isso que é muito importante nós adultos, né? Então, enquanto as crianças, adolescentes, né, jovens são cristal, nós estamos em uma geração índigos. Então, nós índigos temos um comando natural mediúnico dos desafios. Se formos observar, Guta, a nossa geração, ela vem de um nascedouro de vivenciar ditaduras. Os nossos pais vivenciaram a ditadura. Então, vem de um campo de repreensão. A nossa escola, né, a escola que nós vivenciamos, era uma escola, acredito que a sua também, né, foi de um modelo prussiano, ou seja, aquelas cadeiras uma atrás da outra, em que o Uhum. protagonista era o professor.
só o professor falava, todos os alunos tinham que ficar calados, quando o professor entrava, todos tinham que ficar de pé, fazer espaço, né, na fila, enfim, eu vivenciei muito isso, algo muito militar, né, dentro dos comandos ali educacionais. Então, nós, índigos, temos aí uma trajetória para mudarmos, né, um pouco essa realidade. E aí eu digo o quê? Começando em nós para podermos ajudar essas crianças, adolescentes, jovens cristal. Porque se nós não tratarmos, né, esse senso muito rígido, né, os regramentos ali absolutos, a inflexibilidade, tem que dormir às 10 horas da noite, ponto, doa que doer, né? E aí, às vezes, o adolescente, a criança, está passando por algo de necessidades muito específicas que às vezes a gente não tem tempo ou não tem ali a vontade, né, da paternagem, da maternagem real. Porque quantos de nós, né, estamos vivenciando uma paternagem, uma maternagem real ali, como companheiros de jornada dos nossos filhos, né? Ou simplesmente estamos ainda reproduzindo um modelo prussiano, né? Um modelo ali militar, né? Eu dou os comandos, você segue as minhas ordens. Por quê? Porque é assim, aí porque não é resposta, não interessa, né? Cale a boca, né? Engula o choro. E Ouvi demais. a gente vai reproduzindo frases que vão criando ainda mais traumas e repreensões das emoções desses jovens, né? Dessas almas mais cristalinas, e observar também os modelos educacionais. Nós somos condicionados a introduzir essas crianças, esses jovens, em modelos educacionais competitivos, né? Porque você vai estudar nesse colégio, porque você, no final, vai ter que passar no vestibular, num curso aí que te dê aí o sustento, né? A sobrevivência, né? A Então, atividade financeira. ali ali a parte financeira. E às vezes eu tenho uma amiga que ela fez algo que eu nem sei se eu teria coragem de vivenciar tudo isso, porque o pai dela, desde quando ela era criança, adolescente, já projetava nela assim: ah, minha filha vai ser médica, minha filha vai fazer medicina, minha filha vai ser médica. Ou seja, era um desejo dele, né? Ele nunca parou para perguntar necessariamente se ela queria, mas enfim, ela vivenciou isso e ela dizia: ah, eu vou ser médica, quero ser médica. E aí, quando chegou próximo de fazer o vestibular, e aí ela entrou em uma crise, talvez não quisesse mais fazer medicina, mas o pai, você vai, porque eu fiz todos os investimentos em você para você ser médica. E aí ela fez o vestibular, passou em medicina, cursou, né, 6 anos, e durante esses anos foram anos árduos, porque cada vez mais ela tinha a consciência de que não era aquilo que ela queria, mas o pai dela, né, de uma forma muito implacável, não, você vai, você vai, você vai. Enfim, no dia da formatura dela, na colação de grau, assim que ela recebeu o canudo, né, aquele Uhum. campo, né, assim, é fictício, né, ali só representativo, né, ali da formatura, naquele evento, ela olhou para o pai e disse assim: meu pai, aqui está o seu diploma de medicina. O senhor é médico agora. Porque a partir desse momento, isso no palco, viu, Guto? Imagine a sensação. O povo, eu acho que achando que ela estava dizendo assim: meu pai, gratidão por tudo, né? E ela estava uma super Botou para DR, fora o que ela guardou. botou para fora, né? E aí ela disse assim: porque agora eu vou fazer o que eu quero. E o que ela queria era fazer artes cênicas. Ela queria fazer o Olha, curso de artes cênicas. E aí ela participou ali, né, do restante, né, da festa ali, da colação de grau. E logo depois ela saiu, foi para o Rio de Janeiro, se inscreveu em artes cênicas, e hoje em dia ela está aí seguindo, né, a parte de produção artística, produção aí de programas, e assim, né? É, desenrolou a vida dela. Mas veja, esses 6 anos bloqueados da vida dela, vivenciando algo que definitivamente não era ela. Ela me dizia várias vezes assim: Tiago, é como se estivesse furtando a minha alma. É como se meu corpo estivesse sem alma. É como se eu estivesse vivenciando como se fosse um robô. Como se estivesse estudando ali todos aquele anatomia, enfim, todas as matérias, né, ali associadas ao campo de saúde,
sendo que ela não tinha nada a ver com aquilo. Então, assim, o quanto é importante sistemas educacionais que não fomentem a competitividade, a comparação. A comparação abre abismos imensos em nós, seres humanos, e nessa nova geração. A comparação. Você não é igual à sua irmã. Sua irmã é muito mais educada do que você. Você não tira notas tão boas quanto sua irmã. Isso é horrível, porque É, as necessidades específicas daquela pessoa não estão sendo observadas, não estão sendo ali buscadas para serem atendidas, né? Porque definitivamente nós não nascemos aí para esse campo de vivenciarmos o ranking, né? E aí a vida vai colocando que você tenha o ranking porque não tem vaga para todo mundo, então você tem que ser o melhor do melhor do melhor da sala, depois o melhor da universidade, depois o melhor. E aí a gente vai se distanciando da conexão humana, da humanidade. A nossa humanidade vai ficando congelada. Porque o outro, se chega mais próximo a mim, ele chega para querer, eu acho que me derrubar, né? É um concorrente, né? E, gente, o conhecimento, quanto mais a gente propaga o conhecimento, né? Cada um tem o seu lugar dentro dessa imensidão de saber do campo consciencial. Ninguém furta nada do que não seja efetivamente da própria pessoa. Você só tem aquilo que é seu. E tem uma lei natural do universo, né, do dar e receber, a lei natural de que assim, tudo que é seu por direito, as forças universais, né, o cosmos vai convergir para que você receba tudo aquilo, porque já existe em um plano mais sutil. A física quântica fala da não localidade. Então, em algum campo da sua linha de tempo, da não localidade, já existe aquilo que você já está manifestando. É a lei da atração, né? Que depois virou também a lei da atração, né? Manifeste, só que aí meio que desviou um pouco, né? Ficou desvio assim, do sutil, é. né? Mentalize uma Ferrari, para você ter uma Ferrari, né? Ficou só nesse campo aí Financeiro, material. E material, mas quanto de outras é, coisas pode ser mentalizada. isso, e também a questão do, como você falou logo no início, do equilíbrio. Você tem uma criança, você tem um jovem, ou qualquer outra coisa que você tem que orientar ou falar, tal, é o equilíbrio. Nem é tipo, faça o que quiser, seja o que quiser, tá tudo livre, não tanto, porque Hum, tem que ter um discernimento. É importante aprender inglês, porque é uma língua que é falada internacionalmente, é importante fazer um inglês, é importante fazer um esporte, porque é seu físico, é importante tirar pelo menos a média da escola para você desenvolver e tal. E também não ser exagerado. Tem pessoas, tem crianças que eu conheço que faz inglês, faz espanhol, faz aquele negócio de aula particular de Kumon para ser mais inteligente do que ele precisa ser, e o pai faz pressão para ter nota 10, faz pressão para não sei o quê. Gente, você sobrecarrega energeticamente aquela criaturinha que tem tanta coisa para vivenciar e ela vai perdendo justamente o íntimo dela. E às vezes ela, no futuro ela nem sabe o que ela quer. É sim. tanto coisa colocada, você tem que ir, tem que nada. Quer dizer, tem que alguma coisa, né? Criança tem que fazer escola, deveria, né, Tem aprender uma uma rotina, língua. né, Guta? Tem Tem uma um rotina. mínimo, e tem um mínimo que é aceitável e que deve ser feito para o planeta, né, em termos de evolução educacional e intelectual. Mas aquela coisa de meu filho tem que ser o melhor de todos, e emocionalmente vai ser o pior de todos. E do mesmo jeito, meu filho vai ser emocionalmente melhor de todos, mas não vai estudar outra língua, não vai não sei o quê. Ele também vai ficar um pouco aquém da média. Então, é interessante que ele faça. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Que você estava falando desde sempre, no começo, e que é o mais difícil. É. Mas a gente tenta sempre tá, no flow da vida, equilibrando. Não existe fórmula pronta, né, Guta? Não existe uma receita assim que diga assim, olha, você vai seguir todo esse protocolo e tudo vai se transformar num passe de mágica. A reforma íntima, o autoconhecimento, né? Ele é bem desafiador, porque quando você, cada vez mais que você vai mergulhando no autoconhecimento, cada vez mais que você vai fazendo se propondo a fazer essa reforma íntima, você vai percebendo o quanto de feridas, cicatrizes, tantos campos ali, inclusive você vai se percebendo vaidoso, egoísta, né? Gente ruim, né? Em alguns momentos, assim, poxa, o quanto eu fui gente ruim naquela situação, Fui né? grosseira, fui sem Grosseiro, paciência, né? invejoso, né? Poxa, eu fui invejoso, né? Nessa situação eu fui bem invejoso. E aí, quando você reconhece que tudo isso faz parte da humanidade também, né? Faz parte da nossa humanidade, da nossa transformação. Somos seres metamórficos. Eu acredito que
somos seres complexos. Complicados é uma questão de escolha. Nos tornarmos, né, pessoas complicadas, aí é uma questão de escolha, né? Você escolhe se tornar uma pessoa complicada. Complexos, nós somos hormônios, a nossa história, ancestrais, mediunidade, enfim, é todo um turbilhão aqui acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí existe também uma grande pegadinha, acredito que hoje em dia, é que parece que todo mundo virou muito bonzinho e detentor da fórmula mágica ali desse grande despertar da consciência, né? E Pois aí, é, cada falsidade que a gente vê, hein? não é? Porque, Nossa, assim, atos e palavras e comportamentos devem estar devidamente associados, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu vou agir, né? E aquilo que eu penso, precisa estar tudo ali bem encaixadozinho. Porque senão eu vou falar coisas aqui lindíssimas, né? Mas aí alguém que me conhece pessoalmente vai dizer assim, que nada, ali é um personagem que Tiago faz, Tiago não é nada daquilo. Eu acho muito, assim, gratificante, assim, quando diz assim, menino, olha, Guta, é essa daí, aí na live, em casa, no trabalho, no supermercado, onde ela cruza, ela é isso aí, ó, ela é desse jeito aí. Isso daí é maravilhoso, porque mostra assim, nossa, então eu estou seguindo ali o caminho do meio, né? Obviamente, fazendo as minhas reformas íntimas, tendo meus campos metamórficos, né? Durante a minha vivência de jornada, né? Hoje sendo melhor do que ontem, amanhã desejando ser melhor do que eu fui hoje, mas eu vou aí encarando os obstáculos, né? E os desafios naturais, sem fórmulas mágicas e sem salvadores do mundo, né? Ninguém vai salvar aí, ninguém vai ser o super-herói. Deixa aí para os filmes, né? Porque às vezes a gente entra muito no modo herói, né? Inconscientemente, né? Parece que a gente vai salvar os nossos filhos, vai salvar os nossos familiares. Tudo que minha família quer é comigo. Todas as decisões. Menina, eu sou o conselheiro da família, eu sou o conselheiro no trabalho. Eu só digo isso, lamentável. Porque isso daí é um ato de um super aí, uma forma de egoísmo, né? E de vaidade, verdade, ego, né? não é? Beirando um narcisismo aí fortíssimo, porque E, ao assim, mesmo tempo, uma carência, porque você faz carência, isso para se sentir feliz, para os outros se aprovarem, né? Também uma mistura de carência. para você pertencer a todo aquele campo, né? Você aí supre a sua carência, sendo o centro de atenção e alimentando a dependência emocional, a dependência, né? Ali de vários campos em prol, né, ali de uma satisfação pessoal. Então, assim, da mesma forma das pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Lamentável também, porque tempo é feito de escolhas. Então, talvez você está fazendo escolhas aí meio que equivocadas, porque precisamos ter tempo aí para o nosso descanso, né? O ócio é também muito importante para um autocuidado. Estarmos no ócio, estarmos ali descansando. Isso daí eu fui aprendendo a duras penas, viu, Guta? Particularmente. Eu ia Eu dizer, meu filho, eu sei que você é ativo, como é que tu consegue ócio? Porque eu estou numa fase da vida que eu estou super mega ocupada, super mega corrida, eu não consigo dar conta de quase. Quer dizer, eu consigo dar conta do trabalho das minhas filhas, mas vamos sair, não consigo sair com ninguém, vamos jantar fora, não consigo, vamos tomar um chá, não consigo. É difícil eu conseguir. Em São Paulo, às vezes eu consigo, em Recife eu nunca consigo, porque eu estou tão assim focada no trabalho, no consultório das minhas filhas, que eu não tenho tempo. Mas é porque eu estou numa fase de mudança, de soma de trabalho, é uma fase. E você consegue ter tempo, homem? Você é muito corrido, você é pior que eu. Consegue ter e aí ócio? e aí assim, dentro dessa construção, dessa organização do ócio, né? Aí eu fui o quê? Colocando dentro dos 7 dias da semana, eu fui colocando alguns movimentos ali na minha agenda, né? Alguns dias para justamente que naqueles dias eu possa tomar um cafezinho, eu possa sair para tomar um cafezinho, ir numa livraria, tomar um banho de mar, né? Que eu moro bem pertinho aqui da praia. Então, tomar um banho de mar, quebrar rotinas, né? Fazer coisas espontâneas ou simplesmente ficar deitado, lendo um livro ou não fazendo nada, dormindo, né? Dormindo, descansando, assistindo filme, assistindo série. Então, tudo isso eu fui precisando, né? Porque na terapia, né? Eu fui assim emparedado, né? E disse assim: por que você quer ficar sempre de prontidão?
Por que você quer ficar sempre de prontidão? Você está fugindo de quem? E aí eu percebi que eu estava fugindo de alguns aspectos meus mesmo, né? Porque eu estava preenchendo sempre, então, assim, se mandasse, Tiago, você pode falar agora, não, agora, quando eram campos, né, para o meu autocuidado, em termos de descanso, né, porque eu ia fazer minhas atividades físicas, enfim, mas quando era para o meu descanso, eu achava que, não, dormir é perda de tempo. Vamos agilizar aí, né? Vai aí seguindo. Para que dormir muito? Deixa para dormir quando morrer. Não necessariamente. O nosso corpo precisa sim do descanso, né? O nosso cérebro ele precisa, porque senão a gente fica muito irritadiço, e vai criando tantas outras doenças também de ordem física e desconstruindo também ali toda uma educação da nossa mediunidade, né? Vai ficando desordenada a nossa captação da nossa sensibilidade mediúnica. Pois é, Tiago, é muito assunto, é muita coisa. Você tem que vir mais vezes, nossa, é muita informação, amei. Queria que você deixasse seu contato, como as pessoas têm acesso a você, o Instagram, ou contato de e-mail, não sei, o da Água Zeruanda também. O meu Instagram é o arroba Tiago com THY, Avelino, tudo junto, meu Instagram, e do Águas de Aruanda, que é o arroba Águas de Aruanda, sem acento, tudo junto também, e que lá nós postamos vários vídeos de autoconhecimento, de várias provocações também do campo mediúnico, do campo espiritual, reflexões. No meu Instagram também, vários cursos, campos de palestras também que estão à disposição, cursos online, e toda a renda arrecadada dos meus livros e dos cursos online também, toda a renda é revertida para os nossos projetos sociais. Então, nós temos projeto social, né? O Alimentando Esperança, que tem a distribuição de cestas básicas, nós temos também mantas térmicas, enfim, uma imensidão de projetos sociais à disposição aí do coletivo. Fantástico. Meu amigo, deixe um recado final para todos aqui que estão te ouvindo, certeza que todos amaram. Muito obrigada pela sua presença. Então, um recado que eu deixo aqui para todas as pessoas é: não desista de você. Você é muito importante para esse grande projeto do planeta Terra. Quando as coisas pesarem aí, quando a vida apertar você, pare um pouco, descanse, faça respirações conscientes e observe mais uma vez a sua importância para todo esse contexto. E lembre, não é porque com você, é o para que estar acontecendo com você. E isso daí é uma grande chave que a gente pode virar em vários momentos da nossa vida. Perfeito. Gratidão, Guta. Gratidão, amei. Muito obrigada. Um Um beijo beijo, grande e um até a abraço a próxima. todas as pessoas. Obrigada.